Olá! Neste vídeo você verá um confronto incrível, a engenharia humana contra o poder destrutivo dos elementos da natureza. Você verá os maiores rompimentos de barragens do mundo. Imagens exclusivas e chocantes estão esperando por você nessa compilação. Vamos lá? Os rompimentos de barragens estão entre as catástrofes de origem humana mais assustadoras, pois geralmente ocorrem de repente e suas consequências afetam grandes áreas. Esse acidente foi completamente inesperado, um rompimento na barragem da cidade polonesa de Stronyslex, uma cidade de 6.000 habitantes. Em uma manhã de domingo, em 2024, o aterro erodiu e a água transbordou incontrolavelmente sobre a estrutura. O rompimento causou uma rápida inundação da cidade e dos vilarejos vizinhos. Como sempre acontece em casos assim, a rapidez da catástrofe causou caos e um estado de incerteza. Alguns moradores que não conseguiram sair a tempo tiveram que ser retirados por helicópteros. Posteriormente descobriram que a represa não tinha nem mesmo comunicação por rádio para avisar sobre o rompimento. Por uma feliz coincidência, essa inundação não teve consequências trágicas, mas ficou óbvio para todos que essas estruturas deveriam ser tratadas com muito mais responsabilidade. O acidente com a barragem de rejeitos da mina de Mount Polley foi um grande desastre ambiental. Mount Polley era uma mina de ouro e cobre em operação no norte do Canadá, na província da Colômbia Britânica. Em 4 de agosto de 2014, a barragem sofreu um rompimento terrível, derramando 25 milhões de metros cúbicos de água misturada com resíduos tóxicos de mineração em lagos e rios próximos. A comissão que investigou o acidente constatou que o rompimento foi causado por um defeito na construção da barragem, que não levou em conta a instabilidade da argila de rocha sobre a qual a barragem foi construída. Após o desastre, foi declarada a situação de emergência em nível local. Em particular, restringiu-se o consumo da água e a pesca. O orçamento da Colômbia Britânica alocou 40 milhões de dólares para medidas destinadas a eliminar as consequências da poluição. Porém, mesmo anos depois, os ecologistas registram concentrações elevadas de arsênio, cobre, manganês e outras substâncias potencialmente perigosas na área. Esse é um triste exemplo de como uma negligência ao usar recursos naturais pode levar a consequências graves e de longo prazo para os seres humanos e o meio ambiente. O Lago Texoma, localizado na fronteira entre os estados de Oklahoma e Texas, é um dos maiores reservatórios dos Estados Unidos. Sua área é de 360 km². Ele é formado pela represa Denison, construída em 1943, e é alimentado principalmente por 2 rios, o Rio Vermelho do Sul e o Rio Washita. A principal função da represa e do lago é proteger a região das enchentes anuais. O Texoma também serve para o abastecimento de água, a geração de energia e a regulação dos rios. No entanto, uma extensão tão grande de água não pode ser totalmente previsível. Em 2015, o Texoma chamou a atenção do mundo todo quando o aumento dos níveis de água causou uma série de anomalias e devastação. A água inundou e até mesmo destruiu estradas. O vertedouro da represa Denison se transformou em um assustador sumidouro com redemoinhos. Felizmente, as pessoas dessa região estão acostumadas a viver perto da água e conseguiram lidar com esse desastre natural através da coragem e do apoio mútuo. Às vezes, o rompimento de uma barragem ganha proporções de um verdadeiro cataclismo geológico. Foi justamente isso que aconteceu em uma mina de jade na região de Pakant, em Mianmar. As barragens dessas usinas de mineração e processamento contêm reservatórios de rejeitos
onde os resíduos da mina são armazenados. No entanto, essas instalações geralmente são fontes de riscos ambientais, especialmente se as normas de segurança não forem seguidas. Essas imagens mostram um exemplo da progressão da falha de uma barragem, começando com um pequeno colapso. Como resultado, a estrutura do aterro desaba até a base e os resíduos contidos nela caem na seguinte mina. Testemunhas oculares conseguiram filmar o momento em que uma barragem de um reservatório artificial no Uzbequistão se rompeu. O reservatório de Sardoba é uma grande instalação de infraestrutura hídrica com uma área de cerca de 60 km² e uma profundidade de até 28 metros. Ele foi construído em 2017 para irrigar terras e gerar eletricidade, mas já em 2020 ocorreu um desastre devastador no local. Por causa do rompimento, as terras em uma área de 610 km² foram completamente inundadas e várias dezenas de milhares de residentes foram evacuados. Conforme demonstrado por uma análise de especialistas, a causa do colapso foram erros na documentação do projeto e omissões na fase de construção. Assim, o projeto de grande escala, que deveria melhorar a vida das pessoas na região, acabou se tornando uma verdadeira tragédia. A represa em arco de Tignes é uma parte majestosa e bela de um complexo hidrelétrico na região de Rodano-Alpes, na França. A barragem, construída no início da década de 1950, forma um reservatório com um volume de 235 milhões de metros cúbicos e uma área de quase 3 km². Mas mesmo um gigante como esse nem sempre consegue lidar com os impactos climáticos. As chuvas intensas que atingiram a região em 2019 levaram a inundações e deslizamentos de terra generalizados. A represa de Tignes, embora não tenha sido destruída, transbordou e deixou passar enormes massas de água. A represa de Oroville é uma estrutura imponente e bonita construída na década de 1960. É a represa mais alta dos Estados Unidos, com uma altura de 235 metros. Localizada na margem direita do rio Feather, um afluente do rio Sacramento, ela é extremamente importante para o abastecimento de água de todo o estado da Califórnia. O volume de seu reservatório é de mais de 4 km³. O vertedouro principal da represa é particularmente famoso e se assemelha a um escorregador em um parque aquático. Trata-se de uma calha de concreto com 930 metros de comprimento e 505 metros de largura, com uma queda d'água no final através da qual a água flui para o leito do rio Feather. Porém, em 2017 houve uma grande situação de crise na represa. Depois que a bacia do rio recebeu 330 milímetros de chuva em poucos dias, o fluxo de água no reservatório quadruplicou. Para salvar a situação, foi ativado o vertedouro de emergência, por onde nunca havia passado água antes. No entanto, a erosão na base da represa progrediu muito rapidamente e surgiu o risco de um colapso total e uma inundação catastrófica. Um total de 188 mil pessoas tiveram que ser evacuadas da área circundante, enquanto os engenheiros faziam todos os esforços possíveis para evitar o pior cenário. Até mesmo helicópteros foram usados para lançar pedras e sacos de areia e reforçar o vertedouro. Felizmente, a situação foi estabilizada e a inundação não passou de alarmante para catastrófica. Posteriormente, a represa de Oroville foi reconstruída para aumentar a capacidade do vertedouro para 710 metros cúbicos por segundo.
Essa impressionante cachoeira faz parte da represa Nolichucky, localizada no rio de mesmo nome no estado do Tennessee. Esse lugar pitoresco foi adorado pelos moradores da região e os turistas por 100 anos, até que o infame furacão Helen, um ciclone tropical de categoria 4, interferiu nessa calmaria em setembro de 2024. A velocidade dos ventos chegou a 240 km/h. No Tennessee, o furacão passou para o estágio de ciclone pós-tropical e, ao se dissipar, deu origem a fortes chuvas. Como resultado, o rio Nolichucky transbordou e a empresa de energia elétrica Tennessee Valley Authority emitiu um alerta vermelho de que o rompimento ou um acidente na barragem era iminente. Em apenas algumas horas, a imagem pitoresca das cachoeiras se tornou assustadora. Os níveis de água atingiram um recorde de 2,40 metros. Apesar da água ter transbordado o reservatório, causado sérias inundações no vale, a represa de Nolichucky permaneceu firme e não se rompeu. Assim, a população local conseguiu evitar consequências ainda maiores e mais devastadoras da inundação. Os desastres com barragens sempre têm algo de trágico. Afinal, essas estruturas fazem parte de nossa história e muitas delas serviram à humanidade por gerações. A represa Rapidan foi construída em 1908 no rio Blue Earth, um afluente do rio Minnesota. Ela sobreviveu a uma grande enchente em 1965 e passou por uma grande reforma em 1983. Ao longo de todos esses anos, a represa foi uma fonte de energia e de orgulho para o município de Rapidan e para todo o condado de Blue Earth, onde vivem 70 mil pessoas. Havia até um famoso restaurante de tortas caseiras na represa que operou por décadas. No entanto, acidentes nos últimos anos puseram fim a essa gloriosa história. Em 2019, as inundações forçaram a interrupção da geração de eletricidade na represa e em 2024, o transbordamento do rio Blue Earth, devido às chuvas, levou a situação a um ponto crítico. A pressão criada pela água e os detritos trazidos pelo rio se acumularam e acabaram forçando os moradores das margens a evacuarem a área. Em poucos dias, a água destruiu grande parte da represa e uma erosão severa levou ao colapso da margem, onde havia vários edifícios. Agora, o que restou da represa será demolido e a ponte para carros que fica nas proximidades será substituída por uma nova. O rompimento de uma barragem no Reino Unido causou a evacuação de uma cidade inteira. Em 2019, fortes chuvas no norte da Inglaterra causaram inundações generalizadas. As fortes chuvas foram um desafio grande demais para a barragem do reservatório de Toddbrook, perto da cidade de Whalley Bridge, no condado de Derbyshire. Um colapso parcial da estrutura oferecia risco suficiente para evacuar imediatamente toda a população da cidade, de cerca de 5 mil pessoas. Elas tiveram que passar uma semana fora de suas casas. Para evitar o colapso total, a Força Aérea do país foi acionada. Um helicóptero Chinook lançou 400 toneladas de material para reforçar a base da represa. Mais tarde, quando a natureza se acalmou, o reservatório foi reprojetado e um novo vertedouro foi construído para desviar o excesso de água de modo seguro em caso de enchentes. Os engenheiros esperam que Toddbrook se encha naturalmente até seu nível normal no inverno europeu de 2026 e volte a ser um destino de navegação e lazer.
O colapso da barragem Saddle Dam D, que ocorreu em 2018, foi um dos piores acidentes no Laos nos últimos anos. A barragem de aterro estava em construção desde 2013, no sudeste do país, perto da cidade de Paksong, como parte de um ambicioso projeto hidrelétrico de 1,2 bilhão de dólares conhecido como a Bateria da Ásia. Para o país sem saída para o mar, mas cortado por muitos rios, a construção de represas e usinas hidrelétricas é uma parte crucial da economia. Às 8 da noite do dia 23 de julho, houve um rompimento inesperado da Saddle Dam em uma estrutura auxiliar que retinha água. Isso teve consequências catastróficas imediatas. Dezenas de edifícios, pontes e estradas foram arrastadas pela água. 6 vilarejos próximos foram atingidos pela inundação. Um total de 5 bilhões de metros cúbicos de água atingiu a província de Attapel. Muitas casas ficaram completamente submersas, ficando só com os telhados visíveis. A inundação foi devastadora. As causas exatas do rompimento da barragem são desconhecidas, mas é bastante óbvio que foram cometidos erros de cálculo críticos durante a fase de construção. Infelizmente, ninguém pensou com antecedência nas medidas de segurança que deveriam proteger os moradores da região. Muitas vezes, as coisas mais grandiosas acontecem em lugares tranquilos e remotos. Na pequena cidade de Edenville, localizada na margem leste do rio Tittabawassee, no estado do Michigan, uma represa se rompeu e causou uma enorme inundação. There it goes. There it goes. A represa de Edenville era uma estrutura bastante antiga, construída em 1924 para controlar os níveis de água e gerar eletricidade. É possível que a estrutura hidráulica construída naquela época simplesmente não tenha sido projetada para as condições atuais, muito menos para décadas de operação. Tudo começou uma noite de 19 de maio de 2020, quando a barragem de Edenville começou a desmoronar rapidamente. Nessas imagens é possível ver o momento exato em que a situação ficou irreversível e toneladas de água deram início à sua invasão caótica. As fortes chuvas aumentaram o fluxo de água no reservatório da represa e o lado leste da barragem simplesmente não conseguiu aguentar a pressão. A evacuação das pessoas da área foi iniciada imediatamente. No total, mais de 10 mil residentes de Edenville, Sanford e Midland foram forçados a deixar suas casas. Como de costume, aconteceu um efeito dominó e um problema desencadeou outro. A água da barragem rompida desceu o rio e fez o Tittabawassee transbordar, o que inundou a represa de Sanford e uma grande área no condado de Midland. Isso resultou em sérios prejuízos estimados em 200 milhões de dólares e em uma ação judicial que concluiu que a empresa proprietária da barragem de Edenville infringiu a lei estadual ao não lidar com os riscos de segurança em tempo hábil. Essas imagens épicas foram feitas durante o rompimento de uma barragem em um lago no Parque Aquático Archusa, perto da cidade de Kidman, no estado do Mississippi. O lago, com pouco menos de 2 km² de área, era uma popular atração turística e um ponto de pesca antes de surgir uma rachadura de 30 metros no vertedouro da represa. A água invadiu, corroendo o solo ao redor. O serviço meteorológico emitiu imediatamente um alerta de inundações repentinas e perigosas para as regiões localizadas rio abaixo. Era a última coisa que podia ser feita, afinal, soluções técnicas para tapar um rompimento que já havia ocorrido simplesmente não existiam. Felizmente, a inundação repentina não provocou vítimas ou danos materiais, mas as consequências de um apocalipse hídrico localizado como esse são realmente assustadoras.
So the road authorities are now declared this road closed. Em 2023, moradores da costa oeste da Noruega enfrentaram os efeitos devastadores da tempestade Hans, que atingiu o norte da Europa. As you see here, it's quite strong, and also a little update. Approximately where I was yesterday, some of the stones they dropped. Ventos fortes, chuvas intensas e deslizamentos de terra causaram muitos problemas. Um deles foi o rompimento da barragem da usina hidrelétrica de Braskereidfoss, localizada a nordeste de Oslo. Depois de uma chuva atípica, o rio Glomma, o maior e mais extenso rio da Noruega, transbordou e a estrutura não conseguiu suportar a pressão. Grandes volumes de água transbordaram pelo lado ocidental da barragem de concreto, o que forçou as autoridades a evacuar 1.000 pessoas que viviam em comunidades próximas ao rio. A inundação foi tão grande que vitimou até mesmo uma casa portátil. Ela foi levada pelo rio e esmagada contra os suportes de uma ponte devido à correnteza incrivelmente rápida. As represas correm riscos não só pelos caprichos da natureza. Há ocasiões em que fatores causados pelos humanos entram em ação. Esse incidente singular ocorreu no condado de Muskogee, no estado de Oklahoma. Durante a inundação do rio Arkansas, 2 barcaças foram arrancadas de suas amarras e zarparam em uma jornada incontrolável rio abaixo até colidirem com a represa. Essa colisão, devido ao alto nível da água, poderia destruir a estrutura ou bloquear o fluxo de água, o que poderia causar inundações. As autoridades, portanto, ordenaram a evacuação dos 600 residentes da cidade de Weber's Falls, a poucos quilômetros da represa. Felizmente, a situação evoluiu bem. As barcaças que transportavam fertilizante afundaram e foram recuperadas do fundo do rio um mês após o incidente. A tempestade Frank foi um verdadeiro pesadelo para as Ilhas Britânicas em 2015. As regiões centrais da Escócia foram particularmente afetadas. O nível crítico de chuvas, que foi um desagradável presente de Natal, causou um grave transbordamento de rios no distrito de Highland. A represa de Pitlochry, um marco local, foi particularmente afetada. Ela passou de um local majestoso e tranquilo a uma brava cachoeira. Veja como a estrutura de concreto construída em meados do século 22 encara as consequências da tempestade. Às vezes, é difícil acreditar nas enormes pressões que as represas podem suportar. Em 2024, a estrutura da represa hidrelétrica Stevenson, no rio Housatonic, no estado de Connecticut, passou pelo pior teste em mais de um século de existência. Durante chuvas fortes, que os moradores locais nunca tinham visto antes, a represa foi atingida por fluxos de água 50 vezes maiores que o normal. A inundação causou sérios danos na área circundante, incluindo o colapso de uma seção da estrada na cidade de Monroe. Mas a represa Stevenson permaneceu intacta. Segundo um porta-voz da empresa que administra a usina, somente um impacto de proporções bíblicas poderia destruir uma instalação como essa.
O lago Dunlap é um belo reservatório no rio Guadalupe, próximo à cidade de New Braunfels, no estado do Texas. Desde 1931, a eletricidade é gerada no local e o próprio lago se tornou um local popular para o lazer. O lago cobre uma área de 170 hectares e se eleva a 175 metros acima do terreno. Na manhã de 14 de maio de 2019, o Dunlap viveu uma verdadeira catástrofe. Houve uma falha na operação da tampa do vertedouro e a água correu para o vale. Posteriormente descobriram que a causa foi o envelhecimento do aço estrutural. No final do dia, o lago estava praticamente drenado. O nível da água tinha baixado mais de 2 metros. Felizmente, a parte inferior da barragem, feita de concreto, permaneceu no lugar e não houve uma drenagem completa. Após esse incidente, foi tomada a decisão de reconstruir a represa, entre outras coisas, instalando modernas comportas hidráulicas. O projeto custou 35 milhões de dólares e levou vários anos para ser concluído. Foi somente em 2023 que as autoridades anunciaram que o nível de água no lago Dunlap havia sido totalmente restaurado. Quando uma represa se rompe, até mesmo um rio pequeno e tranquilo pode se tornar uma fonte de grandes problemas. Chuvas fortes na região central da Rússia fizeram com que o rio Gorodianka transbordasse, destruindo um aterro que servia como barragem. A água começou a abrir um novo canal bem nas ruas da cidade de Rusa. O resultado dessa invasão foi a inundação de dezenas de casas, sendo que 5 delas foram completamente levadas pela enchente. Felizmente, a água chegou gradualmente, o que permitiu que os moradores deixassem a área perigosa a tempo. Agora, as autoridades locais têm sérios desafios, não só para restaurar a infraestrutura, mas também para construir estruturas hidráulicas que possam realmente proteger contra as surpresas climáticas. A região autônoma da Mongólia Interior, na China, é uma área rica em recursos hídricos. Mais de 1.000 rios, incluindo o Rio Amarelo, e cerca de 1.000 lagos fluem pela região. E na região de Hulunbuir, há o importante reservatório de Xinfa, com capacidade de 3,9 milhões de metros cúbicos e um vertedouro aberto. Em 2021, após fortes chuvas, a barragem do reservatório se rompeu, causando sérios danos a uma rodovia federal. Felizmente, todas as pessoas que viviam rio abaixo na zona de inundação foram evacuadas a tempo. Esse rompimento ocorreu em 2024 em um reservatório do condado de Yulin, no sul da China. O reservatório, com uma capacidade total de 15 milhões de metros quadrados, foi construído em 1985 e se destaca pelo grande tamanho de sua represa, que tem 780 metros de comprimento. No entanto, uma grande escala implica grandes riscos. Após um enorme colapso, que também afetou a ponte automobilística sobre a represa, uma enorme área foi inundada.